Hoje eu quero estar trazendo uma palavra de Deus que se encontra em 1 Timóteo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Senhor, Tu és poderoso. 1 Timóteo 1, 12. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: Dou graça a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu força e me considerou fiel, designado-me para o ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e isolante, mas alcancei a misericórdia, porque fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta é a afirmação, fiel e digna de toda a aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior, mas por isso mesmo alcancei a misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstre toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal, invisível, seja honrado e glorificado para todos sempre. Amém. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Aqui nessa passagem, temos Paulo enviou para Timóteo essa carta. E ele dizendo aqui, no primeiro versículo, no Timóteo 1, no 12, ele contando um pouquinho ali para Timóteo. Um pouquinho do que ele era e aquilo que ele se transformou com a presença de Cristo. Aqui no versículo 1 diz: Eu dou graça a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me deu força e me considerou fiel, designado-me para o ministério. Aqui, Paulo está dizendo, e eu quero trazer para nós, atualmente aqui neste lugar, damos graças a Deus aqui neste lugar, e também Deus designou a senhora, o pastor José, e também o outro pastor também, para esse segundo ministério aqui, que se encontra aqui nesse bairro, Então, Deus designou vocês, Deus mandou vocês aqui para este lugar, porque tem um propósito muito grande, não somente na vida de vocês, mas também neste bairro aqui, Glória a Deus. Então, aqui, Paulo deu graças a Deus pelo ministério dele. E aqui nós estamos dando graças a Deus por esse ministério que está implantado aqui neste lugar, nessa casa, abençoada pelo Senhor. Amém. Aqui, a mim que, no versículo 13, a mim que anteriormente fui blasfemo e perseguidor, insolente, mas alcancei misericórdia, porque fiz por ignorância na minha incredulidade. Muitos de nós, passamos por momentos antes da conversão de ser muitos incrédulos, de não acreditar muitas das vezes. Passamos por fases na nossa vida que não acreditamos em Jesus, que muitas das vezes nós negamos a Cristo. Mas aqui Paulo está dizendo, Paulo foi um perseguidor. Ele perseguiu o povo, os apóstolos daquela época, aqueles que estavam pregando a palavra de Cristo. Mas ele teve um encontro com Jesus, ele teve um encontro com o Mestre, e ali trouxe revelação do céu sobre a vida dele. E ali ele se converteu. Ele mesmo sendo blasfemo, perseguidor, Cristo escolheu ele. Isso acontece conosco. Nós somos pecadores, nós somos falhos, nós erramos todos os dias,
mas Cristo nos escolheu para fazer a boa obra dele. Glória a Deus. Cristo escolheu essa casa aqui para levar o evangelho dele para este bairro, em nome do Senhor Jesus Cristo. Cristo escolheu a senhora para levar o evangelho para as pessoas que não acreditam nele. Como aqui Paulo não acreditava em Cristo, ele era um perseguidor, ele mandava matar, mandava carta para governadores matar, perseguir cristãos. E aqui ele reconheceu a Jesus. Nós passamos por esse processo de reconhecermos a Jesus como o único digno de toda a honra e toda a glória da nossa vida. Glória a Deus. E esse é o nosso papel. O ministério foi implantado aqui neste lugar e nós devemos levar para as pessoas lá fora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Levar essa boa obra de Jesus para mais pessoas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Aqui no versículo 14 diz: contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Nesse culto de ação de graça, a graça de Jesus transbordou este lugar, transbordou as nossas vidas, com o amor do Pai, nos transborda todos os dias. E esse amor que nos transborda todos os dias, temos um papel fundamental, é de levar o Evangelho de Cristo. Aqui Paulo estava dizendo para Timóteo, Timóteo foi um discípulo de Paulo, e aí Paulo escreveu essa carta de Timóteo para poder levar algumas correções para a igreja de Efésio. E aqui Paulo está contando para Timóteo qual é o papel da igreja, porque infelizmente aquela igreja estava totalmente errada naquela época. E Paulo estava levando essa carta para Timóteo para trazer correção para aquela igreja. Mas aqui Paulo está falando que foi transbordado, que o amor de Cristo o transbordou. E o amor de Cristo nos transborda todos os dias, porque Ele se entregou na cruz por mim e por você, e o amor dele nos transborda todos os dias. Mesmo a gente não merecendo, mesmo a gente sendo pecadores, falhos, eu sou pecador, eu sou falho. Muitas das vezes o diabo vem e coloca dúvida no nosso coração, dizendo que nós não somos dignos, mas nós somos dignos, porque a graça de Jesus nos alcança todos os dias, e o amor de Deus Pai nos transborda nos nossos corações. Aleluia. No versículo 15 diz: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Aqui ele está dizendo que ele é o pior, mas Cristo está usando ele para ser um instrumento para levar esse evangelho. Muitas das vezes nós somos os piores pecadores. Obrigado. Muitas das vezes nós não nos achamos dignos, mas Deus confiou esse ministério em nossas mãos para levar para as pessoas que estão lá fora, perdidas. Verdade, Senhor. A palavra de Deus, em vários versículos, diz que Jesus, ele gostava muito de andar com os pecadores, com aquelas pessoas que estavam perdidas. Porque ele veio para essas pessoas. Ele veio para os pecadores, para as pessoas enfermas, para os doentes. Jesus veio para essas pessoas. Tem até uma passagem que diz que uma mulher ela perdeu uma moeda, e ali ela começou a caçar essa moeda dentro da sua casa. Se encontra, se não me engano, em Lucas 15. E ela começa a procurar essa moeda. Quando ela acha essa moeda, ela se alegra. Ela chama outras amigas para se alegrar. Aqui nós estamos fazendo nessa noite, nesse culto de ação de graça, estamos se alegrando, porque nós encontramos algo que é precioso nas nossas vidas. Cristo é essa moeda preciosa na nossa vida. Esse evangelho é precioso na nossa vida, por isso estamos reunidos aqui nessa noite para transmitir esse amor, para levar esse amor que Cristo deixou para nós.
Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Esse ministério há de muito crescer em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus. Só depende de mim, só depende de cada um de nós. Só depende de nós de transmitir esse evangelho, de levantar e levar esse evangelho para essas pessoas que estão perdidas, essas pessoas que não conhecem a Cristo como nós conhecemos. Muitas das vezes as pessoas lá fora conhecem a Cristo somente por conhecer, pela boca por fora, que é muito superficial, não teve um encontro. Paulo, antes de ter um encontro com Jesus, ele era um pecador que perseguia os apóstolos daquela época. Mas quando ele teve um encontro com Cristo Jesus, ele teve uma conversão. E ali, depois dessa conversão, Paulo levou para muitos lugares o Evangelho de Cristo. Glória a Deus. Por ele ser um homem sábio, por ele ter muita liberdade, Cristo usou a vida dele para levar o Evangelho. Glória a E Deus. Cristo quer usar nossas vidas para levar esse Evangelho. E se você está sentindo uma pessoa perdida, uma pessoa que não tem jeito, Jesus é essa pessoa na nossa vida que nos transforma, que nos dá jeito, que nos dá esperança. Jesus nos dá esperança de dias melhores. Glória a Deus. Mesmo que estamos passando por tempos de tribulações, Ele é o Deus fiel, Glória a Deus. que nos alcança todos os dias. E vem nos abençoando todos os dias, em nome de Senhor Jesus Cristo. No 16 diz: mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus mostrasse toda a grandeza da sua paciência. Glória a Deus. Cristo Jesus é paciente. O Deus Pai é paciente nas nossas vidas. Paulo deixou ser usado. Que aqui nessa noite possamos deixar ser usados por Cristo também, para levar esse Evangelho para demais pecadores, por mais pessoas que estão lá fora perturbadas, estão iludidas pelo diabo. Mas como Paulo, possamos ser instrumentos de Jesus para levar esse Evangelho, para levar a palavra de Jesus. Que aqui neste lugar, essa noite, possamos levar esse Evangelho neste lugar, neste Glória a bairro. Deus. Possamos crescer cada dia mais em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. Que tudo o que está travado no mundo espiritual venha destravar em nome do Senhor Jesus Cristo, para que haja crescimento, Glória a para Deus. que haja crescimento. Glória a Deus. Que venham as pessoas perturbadas, que venham as pessoas que muitas das vezes perseguem a Cristo, mas é esse que Cristo veio, se entregou. Verdade. Não veio para os fariseus, não veio para aqueles mestres da lei, mas ele veio para aqueles que estavam perdidos, Glória a aqueles que Deus. estavam enfermos. Jesus veio para cada um de nós, veio para nos salvar, para que nós possamos ter a vida eterna com o Pai. Verdade, Senhor. E assim possamos transmitir essa vida eterna para as pessoas que estão lá fora. Muitas das vezes elas procuram festas, procuram bebidas alcoólicas, estão perdidas, procuram em alguma coisa para se satisfazer, mas tudo é em vão. Tudo é em vão, porque o único que nos alimenta a nossa alma é Cristo Jesus. Como ele disse para aquela mulher do poço samaritana: se você me conhecesse, eu daria água viva. A água viva. Essa água que Jesus nos dá todos os dias. Essa água nós não tornaremos ter sede. É isso que as pessoas lá fora estão procurando. Aleluia. Ser cheios dessa água viva.
mas estão procurando por coisas erradas, lugares errados. Mas esse é o nosso papel como igreja, de dar graça. Esse ministério foi levantado para levar essa palavra de Jesus para as mais pessoas. Usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Aqui Deus está usando as nossas vidas como exemplo. Deus está usando a vida da pastora, do pastor, para ser exemplo para este bairro. Para ser exemplo. Deus levantou cada um de vocês para ser exemplo aqui neste lugar. Glória a Deus. Porque o nosso exemplo de vida é o verdadeiro Evangelho. Muitas das vezes as pessoas não querem ouvir o Evangelho de Cristo, não querem ouvir a palavra, mas elas estão vendo o exemplo que vocês estão dando, e através do seu exemplo Deus vai trazer pessoas aqui neste lugar, em nome de Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias, aleluias, Senhor. Tu és poderoso, meu Pai. No 17, ao Rei eterno, o Deus único e imortal e invisível, seja a honra, a glória para todos sempre. Amém. Aqui ele termina glorificando a Deus. Aqui ele termina adorando ao único que é digno de toda a honra, de toda a glória. Glória a Deus. Ele mesmo sendo pecador, nós mesmos sendo pecador, Deus nos usa. Mas toda a honra, toda a glória continua sendo entregue para Deus. Aleluia. Para que tudo seja conforme a vontade do Pai. Glória a Deus. Que toda a honra e toda a glória de Jesus nos alcance todos os dias. Mas que nos diminuímos para que Ele nos alcance, nos faz grande, para que a glória dEle seja transmitida para as mais pessoas. Como esse culto de ação de graça, damos a honra, a glória ao Senhor, que Ele é o único digno da nossa vida. Ele nos buscou muitas das vezes lá da lama, lá das garras de Satanás. Ele nos buscou muitas das vezes dentro de um bar perdido. Ele nos buscou lá dentro de um terreiro de macumba. Ele nos buscou para transmitir esse Evangelho, para se levantar este ministério e levar para mais pessoas lá fora. Nós estávamos perdidos, nós estávamos incrédulos, nós perseguíamos muitas das vezes esse Evangelho, zombava desse Evangelho, mas Deus nos levantou, tivemos um encontro com Ele. Cada um teve um encontro diferente com Cristo, mas com uma única finalidade: continuar este ministério, continuar esse ministério e levar para muito mais pessoas. Cristo Jesus viveu 33 anos, o ministério dele durou 3 anos, mas ele deixou 12 apóstolos, e ali se multiplicou, e até chegar a mim e a você, até chegar às pessoas que estão lá fora, que são incrédulas. Esse é o nosso papel. Que nesse culto de ação de graça, aqui damos honra a Deus, damos glórias a Deus. Glória a Deus. Aqui, como Paulo disse no começo, que foi confiado a ele o ministério. Foi confiado o ministério aqui neste lugar. E tudo será cumprido em nome do Senhor Jesus Cristo. Basta nos colocarmos como instrumento nas mãos dele. Como Paulo, mesmo que teve aquela visita, mas ele confiou em Cristo Jesus para ser um instrumento na mão dele. Que possamos ser um instrumento
para continuar levando esse evangelho para mais pessoas. Que a vizinhança aqui neste lugar possa ser alcançada. Que essa rua possa ser alcançada. Que este bairro possa ser alcançado pelo amor de Jesus Cristo, pela graça de Jesus Cristo. Possa transbordar aqui este lugar. Que este lugar seja o princípio de tudo. Possa ser o princípio para ser invadido este bairro. Por mais pessoas achem que é um bairro perdido, mas Deus tem algo grande aqui neste lugar. A começar por essa casa, aonde a pastora abriu as portas. Não abriu porta para mim, para a bispa, para o Ministério Estrela da Manhã, mas abriu as portas para Cristo Jesus. Glória a Deus. Para Cristo Jesus, para ser transmitido a graça do Deus Pai sobre este lugar. Que essa graça que nos alcançou possa alcançar mais pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Como Ele terminou, que tudo seja para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Que tudo seja para o louvor dEle. Algo grande vai acontecer, mas que tudo seja para a honra e glória. E nós não esquecemos disso. Que seja tudo para o louvor dEle. Que continuamos assim. Que continuamos sendo um instrumento, um vaso na mão do olheiro. Que continuamos colocando na presença do Pai todos os dias. Glória a Deus. Para ser esse reflexo, para ser esse espelho para as pessoas lá fora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Damos graças ao Senhor por tudo nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus.